Vamos dar início à reunião extraordinária do Conselho Universitário. Reunião em que estaremos escolhendo, dentre os candidatos inscritos, o nosso próximo reitor e vice-reitor, baseado na Lei 9192. Gostaria de convidar 3 pessoas para fazer parte da mesa para proceder e comandar a votação. Gostaria de convidar o professor Alberto, gostaria de convidar o professor Celso Costa e a professora Ana Abraão para fazer parte da mesa que conduzirá os trabalhos. A presidência vai ficar com o professor Alberto de sábado. Então, eu entregarei aqui agora os trabalhos ao professor Alberto e ele conduzirá daqui para frente o processo de escolha. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros, demais presentes. Vou pedir aqui uma orientação ao nosso secretário para saber o que eu tenho que fazer. Fui pego de surpresa, não me preparei adequadamente para conduzir. Trata-se, esta reunião é uma sessão extraordinária do colegiado especial formado pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho de Curadores, convocados os 3 conselhos para a formação da lista tríplice para a escolha de reitor e de vice-reitor da UF no quadriênio 2014-2018. Essa sessão extraordinária obedece a uma resolução do Conselho Universitário, resolução número 40/2014, de 30 de abril de 2014, que diz o seguinte: o Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, conforme estabelece a Lei número 9.192/95, resolve: artigo 1º, abrir inscrições para a candidatura à lista tríplice para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal Fluminense, quadriênio 2014-2018. Artigo 2º. Poderá se inscrever o docente que seja professor titular ou professor associado dos quadros da UF, bem como aquele que, independentemente do nível ou classe ocupada, seja portador do título de doutor, sem prejuízo de outras condições impostas pela legislação. Artigo 3º. As inscrições estarão abertas na Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores, do dia 5 de maio a 23 de maio do corrente ano, das 9 às 18 horas. Artigo 4º. A eleição será realizada no dia 28 de maio de 2014, às 9 horas, no Instituto de Geociências, no endereço. E artigo 5º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. Candidataram-se para a lista tríplice os seguintes professores: Sidney Melo e Antônio Cláudio, Francisco Palharini e Fábio Passos, e Sérgio Mendonça e Valquimar Carneiro. Esta é a nossa cédula. Como é que vota nessa cédula? Os senhores receberão a cédula e votarão em um dos 3 pares de candidatos. Tem quórum? Pedindo ao professor Boechat para verificar a lista e para a gente começar a votação. Esclarecimento que eu acredito que me pareça óbvio, mas de qualquer forma, como eu sou amigo do óbvio, eu vou defender o óbvio. Eu entendo que cada
cada eleitor aqui só possa ou só deva escolher dentro dessas três quadrículas uma única. Correto, é isso mesmo. Qualquer escolha de mais de uma implicará Voto nulo. Correto. E também a possibilidade que o eleitor não tenha escolhido nenhuma com voto Fica em branco. possível isso. Perfeito. Ademais disso, também entendo como óbvio, se não regulado por norma, creio que esta segunda hipótese, de que a lista será ordenada hierarquicamente pela quantidade de votos que cada parte tiver conseguido. Perfeito, é isso mesmo. Obrigado. Depois da eleição. Então, estamos em regime de votação. Verificou-se a existência de quórum. Repetindo, existem 3 duplas de candidatos, reitor e vice. Cada eleitor deverá votar em apenas um candidato, em apenas um par de candidatos. Qualquer outra situação anula o voto e, evidentemente, poderá existir o voto em branco. Apurados os votos, a lista tríplice será ordenada pelo número de votos em cada um dos pares de candidatos. Repetindo, temos como candidatos a reitor Sidney Mello, a vice Antônio Cláudio, a reitor Francisco Palharini, a vice Fábio Passos, a reitor Sérgio Mendonça, a vice Valquimar Carneiro. São esses os candidatos que se inscreveram para a lista tríplice. Nós vamos fazer a leitura chamada nominal, vamos entregar as cédulas. Tem que... O Boechat vai fazer a chamada nominal. Onde é que estão as... Tem duas atrás, uma lá dentro. Tem mesas ali e cadê a urna? Ah, está aqui a urna. Muito bem. Faz favor de... Urna vazia. Então eu vou chamando o professor Roberto Salles. Professor Sidney Mello. Professor Luiz Pedro Antunes. Então eu vou ticando aqui. Como é que eu faço para conferir? Aqui? Aqui? Tá bom. Professor Luiz Pedro Antunes. Professor Alberto Sábato, eu mesmo. Deixa eu ir lá. Professor Aloysio Gomes da Silva Júnior, professor Almauri Favieri, professor Almauri, tá vendo lá? Professora Ana Abraão, aqui do meu lado, professor Carlos Alberto Lidízia Soares, professor Celso José Costa, aqui do meu lado, professor Cresos Vinícius Depes de Gouveia, professor Augusto César Gonçalves e Lima, professor Fernando Augusto Lagoeira de Oliveira, professor Fernando Benedito Mainier, professor Cláudio Henrique Reis, professor Jorge Najar, professor José Carlos Trujillo, professor José Henrique Carneiro de Araújo, professor Pedro Paulo Venezuela, professor Leonardo Guelma, professor Mauro Silva Florentino, professora Rita Leal Paixão. O professor Mauro Florentino não se encontra? Professor Saulo Bourguignon, professora Silvia Maria Sela, professor Valdir Lins de Castro, professora Débora Omena Futuro, professor André Luiz Ferrari, professor Francisco de Assis Palharini, conselheira Nery Domingos Vieira, professora Beatriz Brenner de Figueiredo,
professor Calbi Alves da Costa, professor Gilson Teles Boaventura, professor Tarcísio Rivelo, professor José Geraldo Lamas Leite, professor Maurício Kishinevski, professor Paulo César Fernandes de Almeida, professor Napoleão Miranda, professor Werther, professor Ayrton de Albuquerque Queiroz, professor César Ramos Barreto, professor Marcos Pinheiro Barreto, professor Antônio Espósito, professora Geralda Freira Marques, professor Heitor Luiz Soares de Moura, conselheiro Nilton Alfonso de Oliveira, professor Edson Vise, professor Hildilberto Ramos de Albuquerque Júnior, conselheira Janine de Campos Renó, conselheira Lígia Regina Antunes Martins, conselheira Lúcia Helena Vinhas Ramos, conselheiro Carlos Alberto Campelo Ribeiro, conselheiro Roberto Bechara Muniz, conselheira Miriam Araújo Carlos Crapês, conselheira Sheila Beatriz Alves Bárbara, conselheiro Vinícius Ferreira dos Santos Souza, conselheiro Rodolfo Galdino Drilar, conselheiro José Geraldo Abunamã, professor Manuel Martins Júnior, professora Nádia Almosni. Como houve duas listas de assinaturas, nós vamos conferir aqui. Os que ainda não foram chamados estão faltando. Professora Silvia Pereira, Faculdade de Nutrição. Professor Ramiro Marcos Dulcite Piccolo. Professor Ramiro, nós estamos reconferindo aqui porque tem duas. Só um minutinho, por favor. Deixa fazer a contagem de votos, senão vai atrapalhar o processo. Por favor. A gente ainda não terminou a votação. Um minuto só. Ok. Gilson, ok. Tarcísio. Professor Marcelo Amaral. Professor Sérgio Sodré da Silva. Professor Luiz Telmo da Silva Auler. Leonardo Dias da Fonseca, conselheiro Leonardo Dias da Fonseca. Professor Ramiro. Professor Ramiro. Ramiro tem que assinar aqui, professor. Não, é porque ele não tinha assinado ainda aqui nessa lista. Desculpe. Vou chamar agora, professor Assi. Professor José Rodrigues. Professora Ana Paula Ornelas Mauriel. É voto num só. Algum dos conselheiros presentes deixou de ser chamado? Atenção, por favor. Algum dos conselheiros presentes deixou de ser chamado? Pela última vez, algum dos conselheiros presentes deixou de ser chamado? Então está encerrada a votação, vamos proceder à apuração dos votos. Peço ao secretário que abra a urna. Tem não, professor? Não, agora não, só depois. Peraí, mas dá pra falar agora. Não, mas agora não pode, nós temos que fazer a votação.
Assim que acabar e anunciar a votação, vocês vão mais formar as obras que vão fazer. Eles vão poder falar. É rapidinho, peraí. Não, mas ele vai falar exatamente o cara não pontuar, inverno. Poder emitir nossa palavra. Você vai emitir a sua palavra. Você não vai dar nada para o Deixa duas lá em cima, lá daqui, que eu não dá com minhas coisas lá que eu boto uma aqui que eu gostei e duas aqui. Nós queremos ter o direito de fala nesse Conselho Extraordinário, porque a reitoria passou por cima do CUV, a reitoria passou por cima do Conselho Universitário e criminalizou a nossa greve. A reitoria armou um barraco e pegou o seu comparsa, pegou para nos criminalizar e nos agredir. Nós queremos agora o direito de fala. O Sintuf aqui, nosso comando de greve, está aproveitando aqui esse momento da contagem de voto para fazer uma denúncia muito grave. Tanto ontem, lá no prédio da reitoria, como semana passada, no Valonguinho, o reitor, através do pró-reitor Leonardo, tem utilizado de falsidades de documentações para levar a polícia a reprimir a greve. No Valonguinho, levou um documento da Procuradoria, induzindo o PM com metralhadora a intimidar nossa greve. Felizmente, o PM foi convencido pelo advogado, mas tentou e empurrou os companheiros para provocar o tumulto. No prédio da reitoria, eles fecharam por dentro todos os portões e às 8 horas chegou lá o reitor, o pró-reitor Leonardo, com a Polícia Federal, tentando induzir a prender algum companheiro nosso do comando, dizer que nós tínhamos fechado o prédio. Estamos distribuindo um panfleto aí, com as fotos e mostrando que foi exatamente o próprio reitor que mandou fechar o prédio. Está lá eles abrindo logo depois e debochando o movimento. Então, se essa é a prática do outro reitor, queremos de fato que o Sidney tivesse coragem de dizer que vai continuar esse método. Depois, empurrou o médico, que é do comando de greve, que quebrou a porta lá da entrada da reitoria, porque essa é a forma de atuação. Utilizar a estrutura da universidade para reprimir quem luta, achar que pode fazer perseguição, e isso nós temos que estar denunciando aqui. Pedimos desde o início o direito à nossa manifestação, nem o reitor falou nada, pedimos para a mesa para a gente não ter que estar fazendo atitude como essa, mas vamos fazer várias vezes, quantas vezes não tiver o mínimo de democracia nessa universidade. Essa é a prática acontecendo, porque esse conselho votou apoio à nossa greve, votou que não haveria nenhuma represália, e não só o reitor está passando por cima do conselho, como está utilizando de manobras, induzindo a força repressiva para tentar calar o nosso movimento. Por isso aqui o nosso repúdio, vamos seguir denunciando. E a gente não só denunciar aqui, o que a gente vem toda hora aqui denunciar, que envolve o risco de vida lá no hospital, também é uma denúncia muito grave. Que era o problema da catraca que foi colocada, onde a única saída, colocaram catracas e a gente estava exigindo que tivesse laudo. Nem laudo tem. Acabou de sair um documento comprovando que os bombeiros deram laudo indeferindo, não pode nem colocar as catracas, e simplesmente o diretor do hospital, que é um assessor direto do reitor, que não foi eleito em lugar nenhum, se tivesse eleição não seria com certeza eleito naquele hospital, está colocando em risco a vida de todo mundo. E agora quer saber quem vai se responsabilizar, porque gastou dinheiro da universidade, o laudo do Corpo de Bombeiros. E o próprio reitor disse na reunião nossa, qualquer uma obra dessa universidade tem que ter laudo, ele simplesmente está fazendo a reforma, colocou a catraca, o bombeiro dando laudo e deferindo, e assim que a gente está aqui denunciando. A prática de passar por cima da legalidade, que eles acusam que nós somos ilegais, exatamente deles. Passam por cima da legislação e passam por cima desse conselho, utilizando a força policial, pior de tudo, fazendo a manobra com documentações. Por isso nosso cartaz está dizendo, o pró-reitor Leonardo utiliza-se a postura de um jagunço
para poder provocar o movimento, tentar reprimir e querer que haja um tumulto. Então, se houve depredação, quebrou uma porta lá da reitoria, foi culpa exclusiva e ele pessoalmente empurrou os companheiros do comando, tanto que um dos médicos da reitoria que atingiu, se machucou lá, atingiu o terceirizado, que depois fica sendo pressionado para poder denunciar o nosso comando, mas dessa vez tem todas as provas contra ele. Estamos trazendo aqui nesse comando o que está acontecendo nessa universidade. Então, nesse momento está mudando o reitor dessa universidade, mas se a política seguir a mesma, nós vamos seguir enfrentando, porque me parece que se o silêncio do atual, o reitor que foi eleito, o silêncio diante desses fatos, para nós significa cumplicidade. Nós vamos seguir a denúncia. A reitoria não pode nos calar contra a repressão. Vamos lutar. A reitoria não pode nos calar. Vamos lutar. A reitoria não pode nos calar. Sou Mariana, sou conselheira estudantil, estudante de Ciências Sociais. Eu acho que, enquanto acontece esse teatro que a gente viu agora, que é essa pseudo-eleição, a comunidade acadêmica dessa universidade devia estar debatendo esse problema aqui dos estudantes de Rio das Ostras. Era para estar debatendo esse problema dos estudantes aqui de Direito. Era para estar debatendo os problemas dos trabalhadores dessa universidade que estão em greve há mais de 2 meses. E esse reitor, que adora vomitar aqui nesse conselho, que é o reitor que mais luta pela UF nacionalmente entre os reitores, fala de democracia, mas contradiz o que propriamente esse espaço delibera. Porque há 2 meses atrás, esse espaço deliberou o apoio à greve dos servidores e que nenhum tipo de retaliação ia acontecer nessa greve, nesse movimento dos trabalhadores da UF. Agora, contradizendo a própria deliberação desse espaço, contradizendo o que gosta de vomitar sobre democracia, coloca o interdito proibitório na greve dos servidores para impedir as ações que essa greve quer fazer. Isso é um absurdo. O curso de estudante de Ciências Sociais, inclusive em Assembleia ontem, votou um repúdio contra esse tipo de criminalização da reitoria, votou o apoio à greve dos servidores e os estudantes em vários cursos também estão demonstrando esse apoio. Eu acho que o reitor está esquecendo o que aconteceu em 2011 aqui na UF, quando ele foi autoritário. Quando ele foi autoritário e quis fazer acordão com a Prefeitura de Niterói, os estudantes não se calaram e ocuparam a reitoria e derrotaram a política do reitor. Está esquecendo que em todas as vezes que ele foi autoritário, o movimento estudantil deu resposta nessa universidade. Está esquecendo o que está acontecendo na Universidade de São Paulo agora, que é o principal exemplo que os estudantes da UF que os estudantes das federais têm que seguir hoje, que é a unidade da luta dos servidores, dos professores e dos estudantes contra a política educacional, tanto dos governos estaduais, quanto do governo Dilma na universidade e dessa reitoria que é a correia de transmissão do governo aqui na UF e reprime greve assim como o governo e os patrões fazem. Esse é o recado que o movimento estudantil tem que dar na universidade contra a criminalização da greve dos servidores, que é legítima, que já dura mais de 2 meses e o reitor nem sequer quis negociar. Só quis receber os servidores quando forçou lá e botou o reitor contra a parede. De fato, é um absurdo que a reitoria vem fazendo com os servidores técnico-administrativos. A reitoria sabe que essa greve é uma greve nacional, que já dura 2 meses, que é uma greve forte, que a gente vem lutando contra a privatização dos hospitais universitários, que a gente vem denunciando a expansão irresponsável do Reúne, através de containers, que é um absurdo que os estudantes de psicologia da Universidade de Campos sejam obrigados a assistir suas aulas em laboratórios alugados em universidades particulares. Então nós vamos continuar denunciando essa expansão irresponsável, a falta de recursos e a falta de infraestrutura nos campos de interior, e vamos continuar exigindo audiências com a reitoria para manutenção da creche, para servidores, professores e estudantes também, que nós perdemos o direito à creche, é um direito das mulheres dessa universidade, ter onde colocar os seus filhos para poder trabalhar e para poder estudar. Então nós não vamos recuar, nós vamos continuar fazendo as ações que forem necessárias,
Desde o fechamento de portão de campus, até a ocupação de reitoria, até que a reitoria sente e negocie a pauta interna e que a greve da gente seja vitoriosa. Contra a reitoria não pode nos calar contra a repressão. Vamos lutar. A reitoria não pode nos calar. Pois é, em audiência com o reitor essa semana, colocamos aí o problema que estão arrancando o material da nossa greve, estão arrancando o material que é comprado com dinheiro desses trabalhadores aqui da universidade, tentando reprimir e calar a nossa voz aqui nessa universidade. A resposta do reitor é que, se colocamos material aqui na universidade, vai continuar arrancando o nosso material. E a nossa resposta é que, quanto mais arrancar, mais a gente vai colocar propaganda da nossa greve aqui, para levar a nossa greve para a sociedade, porque a sociedade apoia, sim, a nossa greve. É uma vergonha esse reitor, inclusive, ir na contramão do que esse conselho aqui deliberou em apoio à nossa greve. É uma vergonha esse reitor ir na contramão do que os estudantes dessa universidade que deliberaram, que foi o apoio à nossa greve. Hoje, a Universidade Federal da Paraíba amanheceu com a sua reitoria fechada pelos servidores, porque o reitor lá repete a mesma política aqui do reitor Roberto Salles aqui na universidade, que é de repressão e de criminalização e de reprodução das políticas do governo Dilma para com os trabalhadores da universidade. A universidade pública hoje se encontra em crise. Nós não podemos fechar os olhos para isso. É expansão precarizada, é discriminação dos aposentados, é falta de investimento nos estudantes carentes que estudam nessa universidade pública, e nós estamos aqui em greve para dizer não, e queremos deixar bem claro aqui que mês que vem os professores também vêm se unir à greve. Mês que vem os professores estão com indicativo de greve e vão mostrar junto com os trabalhadores e os estudantes que nós não estamos cochilando e vamos dar a resposta necessária a essas políticas de privatização, de terceirização e precarização do ensino superior. Não vai passar. Alô. Bom dia a todos e todas. Me chamo Bia, sou conselheira universitária. Eu queria solicitar ao conselho que reabrisse aqui, que a gente conseguisse abrir o conselho universitário, porque para além da pauta muito justa dos servidores, tem outras pautas a serem discutidas aqui também. Os membros do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga têm a apresentar uma pauta importante sobre a ocupação. Companheira, eu gostaria de respeito à minha fala. Eu gostaria de respeito à minha fala. Eu gostaria de respeito à minha fala. Alô. Eu acho muito ruim querer falar de democracia, mas não conseguir ouvir as outras pautas, porque são pautas democráticas. Alô, Bia. Os servidores da universidade, os servidores da universidade têm uma pauta muito justa a nos apresentar, mas existem outras pautas a serem colocadas aqui, e eu queria solicitar que a gente pudesse reabrir o Conselho Universitário após a indicação, a eleição. Bia, por favor, atenção. Por favor, um bom senso, por favor. A comissão, composta por mim, pelo professor Celso Costa e pela professora Ana Abraão, encarregada da apuração dos votos para a lista tríplice para reitor, chegou ao seguinte resultado: professores Sidney Melo e Antônio Cláudio, 71 votos. Professor Francisco Falharini e Fábio Passos, 12 votos. Professor Sérgio Mendonça e Valquimar, 2 votos. Votos nulo, 8. Total de votos, 93. Está encerrada a sessão extraordinária do Conselho Especial, formado pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa e Conselho de Coradores, convocados para a formação da lista tríplice para a escolha de reitor e vice-reitor da Universidade Federal Fluminense. Um bom dia para todos.